E Ok, alguém foi removido? Não, eu escutei uma pessoa falando inglês, você também? Não foi removido, não. Oi, Giovana. não, Não entendi. Não, alguém foi removido? Ninguém foi removido, não, né? Tá todo mundo aqui. não, não, ninguém foi Beleza, Uhum. é porque apareceu que alguma pessoa ia ser removida, mas ninguém foi. A Afra saiu, né? Mas ok. Pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar aqui a a internet reunião. de umas coisas que fica caindo aí Primeiro, direto. primeiro eu quero só que vocês desliguem os microfones de vocês para não dar interferência aqui na hora que estiver falando. Beleza? Então vamos lá. Eu vou falar aqui e aí eu vou abrir o espaço para vocês falarem também. E aí vocês dizem o que vocês não estão entendendo ou qualquer outra coisa aí que vocês precisarem de ajuda. Beleza? Eu vou começar a falar então sobre a prova, que eu acho que foi o que gerou muita dúvida em muita gente, né? Muitas pessoas ficaram em dúvida em relação à prova. Meu Deus, eu me perdi agora. Eu acho que é aqui. Pronto, voltei. Na prova, eu coloquei algumas questões. As questões que foram colocadas na prova de vocês foram questões mais para pesquisa e raciocínio do que para vocês fazerem uma coisa bem objetiva, porque nós sabemos que vocês iriam procurar outras fontes para responder a prova, né? Então, a gente pensou em fazer uma prova que necessitasse que vocês trabalhassem um pouco mais para não ficar muito fácil também, e também que desse para a gente analisar se vocês entenderam bem o conteúdo ou não. Então, as questões, elas realmente foram um pouquinho mais rebuscadas do que eu costumo colocar nas provas. Então, não se assustem, as provas de vocês não vão ser todas assim. Claro que eu sempre coloco uma questão assim, privilegiada, né? Que é para ver se você realmente estudou. Mas não são todas as questões que vão ser assim. Essas questões estão mais complexas porque vocês tiveram mais tempo para responder e também tiveram acesso a outras fontes para pesquisar, né? Então, ela realmente foi um pouquinho mais complexa. Mas eu não considero uma prova muito difícil, assim, não. Poderia ser pior. Mas eu vou pegar aqui algumas questões só para comentar com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida em uma questão específica, vocês me avisem que aí eu dou uma pausazinha e converso com vocês sobre a questão especificamente. Belezinha? Beleza, todo mundo tá com dúvida na segunda. A segunda ela realmente é um pouquinho mais complicada, mas ela também não é difícil, não. Eu não estou me vendo e não estou vendo as mensagens de vocês por enquanto, porque eu estou no PDF. Então, já já Professor, eu. o cara disse que tá entrando, pediu pro senhor esperar ela. Quem? A Carol. Ah, sim, tá, ok. Eu fechei meu WhatsApp aqui do computador. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui para mim. Tá, a Marília tá pedindo aqui. Conseguiu entrar, Marília? Então minha internet tá ruim, porque eu não tô recebendo mensagem aqui, Ele não. entrou, ela entrou, ela entrou. Tá, a Marília tá participando. Ótimo. Tá, pessoal, eu vou começar a falar sobre a primeira questão. Se alguém tiver alguma dúvida, assiste depois esse comecinho, beleza? Porque senão vai demorar muito, a gente vai perder muito tempo, que a gente tem outras coisas para conversar também. Então, eu vou falar aqui sobre a primeira questão. Pessoal, essa primeira questão é uma questão relativamente simples. Por quê? Porque basta você procurar coisas sobre suplementação alimentar e sobre, na verdade, sobre suplementação alimentar em geral. É porque uma suplementação ela é de proteínas e a outra suplementação ela é vitamínica. Então, são dois tipos de suplementação diferentes, mas se você pesquisar nos dois tipos de suplementação, você vai encontrar uma resposta bem simples para essas duas questões aqui, para essas duas situações.
ela não é complicada. Então, se você ficou com alguma dúvida, procure sobre suplementação proteica e procure sobre suplementação vitamínica. É as duas coisas que vocês devem procurar na primeira questão. Quem aqui é vegano ou conhece alguém que seja adepto do veganismo, vai saber, já é uma questão assim, dada de presente para quem é vegano. Então, fiquem atentos aí, se vocês olharem, quem foi que entrou? Eu não conheço esse nome aqui. Quem? É a Você? Eduardo, é a Maria Eduardo. É medalha. Ah, tá. Beleza. Tá certo. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida na primeira, quem ainda está em dúvida na primeira, procure sobre suplementação alimentar, que você vai encontrar coisas muito interessantes aí para responder essa primeira questão. Aí tem o terror de vocês, né? Que foi a segunda questão, que todo mundo entrou em desespero quando viu a segunda questão, porque tinha um gráfico e blá blá blá, e todo mundo ficou com medo. Gente, a segunda questão, eu lhe garanto, ela é mais simples do que a primeira, porque a resposta já está no gráfico da questão. Então, se você prestar atenção no gráfico da questão, você vai ter uma. É simples sim, Benta. Você já vai ter uma ideia do que é. Então, se você está em dúvida da segunda questão, eu peço que você dê uma olhada na parte que fala de proteínas e enzimas. Você vai ter mais ou menos uma ideia. Antes de fazer essa questão, eu conversei com o professor Gessé e ele falou que vocês. Oi, falar de quê? A segunda questão eu conversei com o professor Gessé e ele falou que vocês já tinham visto, é, o Saulo voltou. Vocês já tinham visto esse gráfico aí falando sobre energia de ativação. Vocês pelo menos deveriam saber o que é energia de ativação. Então, se vocês sabem o que é energia de ativação e vocês assistiram às aulas que eu disponibilizei para vocês sobre proteínas e enzimas, vocês vão saber o que é que está acontecendo aí nesse gráfico, beleza? Então, ó, a segunda, ela tem aqui o gráfico e pergunta o que é que pode ter causado o achatamento da curva do gráfico. O achatamento da curva, ó, a gente tem uma curva alta, se você pegar aí sua prova para acompanhar, tem uma curva alta e tem uma curva baixa. Essa curva baixa aqui é uma curva que foi achatada. Por que que ela foi achatada? Você pode procurar essa resposta aí, lendo sobre proteínas e enzimas. Na segunda, está falando que a liberação de energia. Pessoal, essa daqui é a questão da resposta para vocês. Então, é só ter muita atenção na ter muita atenção no que vocês estão lendo. Se a liberação de energia, vocês reconhecem essa essa reação, vocês pegam aqui os reagentes e os produtos. Se você colocar no Google, você encontra que reação é essa. Então, você vai saber qual é a vantagem biológica de ter uma reação desse tipo, beleza? E falando sobre quais os reagentes mais indicados para esse tipo de reação, é um apanhado geral dos conteúdos que a gente falou lá no comecinho do assunto, né? Do capítulo 3. Quando a gente falou do capítulo 3, que falava de carboidratos e vitaminas, se eu não me engano, tem lá falando sobre isso daí. Então, essa questão não está difícil, ela só está um pouco rebuscada, mas não está difícil. Então, prestem atenção aí. Qualquer coisa, vocês têm até amanhã ou depois de amanhã, né? Para entregar as avaliações, até dia 19, se eu não me engano. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, depois de ver isso daqui, vocês mandem mensagem para mim, mas eu acho que dá para responder sim, não é tão difícil. A Carolina está entrando aí. Vamos lá. Pessoal, agora falando sobre o nosso conteúdo da próxima prova. Pessoal, infelizmente,
a gente caiu numa situação muito semelhante à situação que teve no ano passado, da, que foi justamente nesse mesmo conteúdo, porque teve uma série de feriados ano passado e bateram todos os dias as aulas do primeiro ano. Então, foi assim, um corre-corre, porque eu quero dizer para não quero assustar vocês, mas esse próximo assunto é um assunto que é um pouco mais complexo do que os outros assuntos que a gente já viu. Eu considero esse assunto um dos assuntos mais complexos do primeiro ano. Esse assunto ele é tipo, ele exige um pouco de você. Por quê? Porque ele tem muita relação com a química, ele tem muita relação com a química, e ele exige que você é, tenha um pouco de atenção nas reações. E ele tem um pouquinho, assim, um nadinha de matemática também. Então, não se preocupem, a gente vai fazer com bastante calma esse conteúdo. A gente tem aí praticamente 2 semanas para ver esse conteúdo. E eu peço que vocês prestem bastante atenção e que vocês não deixem para depois, para aprender, para vocês entenderem depois. Se você não entendeu na hora, já diga, professor, não entendi, me explica de novo isso daqui, porque eu não entendi. Eu vou planejar com vocês uma série de reuniões online, assim, mais uma vez, para esse conteúdo, porque eu quero que vocês tenham bastante segurança nessa parte do conteúdo. Então, eu quero que vocês fiquem conversando comigo, e eu acho que a reunião é uma forma mais próxima da gente conversar. E, peraí, tem alguém falando aqui? Eu já aceitei, ela já está participando. Ela não está. Tá aqui, ó, ela. Pois é, Anderson, eu vou fazer mais reuniões, certo? Então, nesse conteúdo de agora, que é o conteúdo de fotossíntese e o conteúdo de respiração celular, a gente vai fazer mais reuniões, porque realmente esse assunto é um pouco mais complexo e ele exige um pouquinho mais de vocês. Pessoal, eu tenho algumas videoaulas que eu considero que são bem detalhadas. Não fui eu que gravei essas videoaulas, mas esse professor é um professor muito bom. Eu, inclusive, assisto aulas deles também, porque eu gosto muito da forma como ele explica. Então, quando eu assisto essas videoaulas para passar para vocês, eu penso como se eu fosse um aluno e qual seria a melhor forma de ver, né? Assim, vocês estão falando aí os outros pontos de complementar a prova. Pessoal, os pontos de complementar a prova é o livro que vocês vão entregar, ou já entregaram, não sei se já entregaram lá na escola, e aí vai ser passado a correção, né? E as atividades anteriores que vocês entregaram lá naquele primeiro mês, naquele mês lá de março, abril, vocês, quem entregou todas as atividades, né, vai ter a pontuação garantida. E quem não entregou, infelizmente, não tenho muito o que fazer. Eu vou conversar com a coordenação para ver o que é que vai ser feito com relação a essas atividades. Essa outra pontuação é uma pontuação de participação, de quem está fazendo as atividades, enfim. Quem fez, fique com a sua consciência tranquila. Quem não fez, aí você vai precisar chorar um pouquinho, tá? Mas não se preocupe. É a Maria. Maria, eu já expliquei aqui, eu vou deixar essa aula, essa reunião vai ficar gravada, certo? Se você, depois de assistir, não entendeu o que eu falei sobre a primeira questão, aí você me procura, manda uma mensagem no privado, manda uma mensagem alguma coisa para eu poder te ajudar, beleza? Porque se a gente ficar voltando, vai demorar muito. Tá. Pessoal, então assim, eu quero saber de vocês sobre o conteúdo de material genético. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês conseguiram entender direitinho o conteúdo sem nenhum problema. Giovana voltou bagunçando? Não, é a Carol que tá bagunçando aí. Tá com o microfone ligado. Desculpa, professor. Tudo bem, Ricardo tá com mais. tá certo. Vamos lá. Quem tem alguma dúvida em relação ao conteúdo
ao conteúdo do livro. Isso, é o primeiro conteúdo do livro 2. Quem é Jingo, meu Deus do céu? É o Igor É 1. o Igor. É o Igor 1. O Igor 1 é É o o Igor Antônio Igor. Gabriel. O Antônio Ah, o Igor. Antônio Igor. Tá, beleza. A parte de síntese de proteína, João Ricardo não entendeu. Muito bem. Beleza. Eu não sei como é que eu vou. Ah, tá. É assim. Ah, beleza. Então, pessoal, a gente tem algumas observações aqui sobre esse conteúdo. Eu não tive como gravar videoaula de todas as partes, porque eu recuperei a internet hoje. Na verdade, ontem de tarde, né? Mas eu estava sem internet já há um bom tempo. Então, eu estava aproveitando só para mandar a videoaula para vocês, que já foram gravadas antes, né? Não estava tendo como gravar. Mas eu vou aqui fazer um resumozinho bem rápido do que a gente vai falar na parte de síntese de proteínas. Eu vou começar a falar sobre a replicação, e aí depois eu falo sobre a transcrição, e depois eu falo sobre a tradução, né? Que é a parte de síntese de proteínas que vocês disseram que não entenderam. Eu vou colocar aqui um quadro, e se vocês não estiverem vendo, posso sim, Marília, depois eu passo para você. Se vocês não estiverem vendo o quadro ou qualquer coisa, vocês mandem mensagem por áudio aí, porque não vou visualizar. Tudo bem, vou falar também sobre mutações gênicas, sem problema. Então, eu vou começar a transmitir aqui o quadro para vocês. Qualquer coisa, vocês deem aí uma pausazinha, vocês falem para mim para eu parar, que aí eu paro e falo com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou aqui transmitir o quadro aqui. Uma janela. Não. O quadro sumiu. Vou ter que fechar o Professor, quadro. a Fran tá pedindo pro senhor aceitar. Oxe. Mas ela Mas não tá... ela tá aqui na reunião. Ela não tá aparecendo solicitação para ela, não. Ela já tá aqui, ó. Tá bem aqui no canto. Pera. Alguém... É o Herta que tá pedindo. Mas a Afra tá aqui. Ela até mandou mensagem aqui no chat. Opa, Tá. professor, cheguei. Consegui aqui carregar o celular, tá safe. Beleza. Tá, eu vou transmitir aqui o quadro, beleza? Qualquer coisa, vocês mandam uma mensagem de áudio, porque eu não vou enxergar vocês mandando mensagem no chat. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Pessoal, sobre o material genético, a gente tem dois tipos de material genético, né? A gente tem o DNA e a gente tem o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. É aquele que talvez seja mais famoso, né? Aquele que ele possui duas fitinhas, uma fitinha enroladinha com a outra no formato de hélice. E o RNA, ele é uma fitinha simples, né? Ele só tem uma fita. Aí o seguinte, a gente tem o objetivo do DNA é a gente fazer, sintetizar a proteína, né? O objetivo é a gente fabricar a proteína. Se a gente pegar o DNA puro, o nosso corpo ele não consegue ler o DNA, ele não consegue ler no formato DNA. Imagine que é um programa de computador e o seu computador não tem o programa que faça a leitura do DNA, beleza? Não consigo ler DNA, o seu corpo consegue ler RNA, beleza? Ele só consegue ler RNA, não consegue ler DNA. Então, a gente vai passar por uma série de processos, e esses processos aí vão culminar, né, vai resultar na síntese da proteína. Primeiro de tudo, a gente vai passar por um processo chamado de replicação. O que é o processo de replicação? O processo de replicação é eu pegar o meu DNA e criar uma cópia do meu próprio DNA, certo? É para eu aumentar a quantidade de DNA que eu tenho. Então, o meu DNA ele vai ser replicado. Então, a replicação é a parte em que eu vou pegar uma molécula de DNA
e vou criar uma cópia dessa molécula de DNA utilizando o molde desse DNA. Pessoal, se vocês pegarem videoaulas na internet ou se vocês pegarem um livro que seja mais avançado, vocês vão encontrar uma série de informações que eu não passei para vocês, mas eu não passei para vocês por quê? Porque são informações que não são tão relevantes para vocês agora, certo? Mais para frente, quando vocês estiverem na faculdade, vocês provavelmente vão ver isso daqui, mas não precisa vocês se preocuparem tanto com isso agora. Só o que vocês precisam saber é que no DNA a gente tem as fitinhas lá, né? E cada fitinha do DNA tem uma pontinha, que é 5 linhas, e uma pontinha que é 3 linhas. E a outra fitinha do DNA também vai ser do mesmo jeito. Deixa eu só colocar um pouquinho maior esse pincel aqui. E a outra pontinha do DNA também vai ter uma pontinha 5 linhas e também vai ter uma pontinha 3 linhas. Lembrando que a ponta 5 linhas de um lado, ela vai ser oposta a uma ponta 3 linhas. Então, a ponta 5 linhas aqui de cima é oposta a uma ponta 3 linhas. E a ponta 3 linhas aqui de baixo é oposta a uma ponta 5 linhas. A DNA professor. polimerase... Oi? Desculpa interromper o senhor, mas é que eu não entendi essa parte. Você Não. estava falando que a outra é Professor. oposta. O que é essa replicação? Tá, vamos lá. Vamos com calma, então. Ó, a gente vai replicar. O que é replicar? Criar uma réplica, criar uma cópia. Eu vou copiar o meu DNA. Então, esse processo de criar uma cópia do DNA, eu chamo de replicação. Beleza? Aí, ó, o seguinte. Uma pontinha... Você entendeu? Falei, perguntou? Fui eu, entendi. Tá, beleza. Aí o Herter não entendeu a parte daqui das pontinhas, né? Então é o seguinte, Herter. Uma pontinha do DNA, essa pontinha aqui, ó, você vai dizer que ela é a pontinha 5 linhas. Por quê? Porque lá, quando você estiver vendo a estrutura química, vai ficar faltando um carbono que está preso lá, um carbono vai ficar solto. Tem o anelzinho de carbono, e o carbono 5 linha, ele vai ficar solto. Ele não vai ter nenhuma ligação nele. É por isso que eu chamo essa ponta de 5 linha. Beleza? Beleza. A ponta de baixo vai ter um carbono solto também. Esse carbono aí é o carbono 3 linha. É por isso que eu vou chamar 5 linha, 3 linha. Eu não coloquei isso para vocês na aula, porque esse conteúdo aqui é um conteúdo de química orgânica, que vocês veem só lá no terceiro ano do ensino médio. Então, eu não coloquei para vocês, porque vocês não viram química orgânica ainda. Mas saibam que é só por isso, porque um carbono se chama 5 linha e outro carbono chama 3 linha, beleza? E a molécula de DNA polimerase, ó, a polimerase, ela cria um polímero, beleza? Ela vai criando uma molécula grande que é formada por subunidades menores. Isso aí é um polímero. Então, a DNA polimerase, ela sempre vai andar do lado 5 linha para o lado 3 linha, beleza? Sempre do lado 5 linha em direção ao lado 3 linha. Mas por que não pode sempre ocorrer do o lado contrário? 5 Porque linha, do lado 3 linha. A DNA polimerase, ela não consegue andar no sentido oposto, ela só consegue andar nesse sentido. Por quê? Só Deus sabe. Aí a gente não sei por que isso acontece. Existe ainda muitas perguntas que a gente não sabe responder, mas a DNA polimerase só consegue andar nesse sentido, no sentido 5 linha, 3 linha. E esse sentido aí é chamado de sentido da vida, né? Por quê? Porque a nossa vida é feita por uma sequência de proteínas. Então, como a proteína é formada sempre no sentido 5 linha, 3 linha, então o sentido da vida é 5 linha, 3 linha. Tudo bem? Vocês entenderam a replicação? sim, eu compreendi. Entendi. Tá. Aí, o que acontece? Mais um detalhe aqui sobre a replicação. Pessoal, a replicação, ela é semi-conservativa. Ela é semi-conservativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou conservar apenas a metade da minha molécula de DNA, beleza? Eu vou conservar metade da molécula e eu vou criar uma outra metade nova. Então, imaginem aqui, ó, nós temos aqui uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA tem duas
fitinhas de DNA aqui bonitinhas. Quando ocorrer a duplicação ou a replicação do DNA, o que é que vai acontecer? Eu vou conservar uma fita e vou fabricar uma fita nova utilizando essa fita como molde. Então, eu conservei metade de uma fita e criei uma nova. A mesma coisa vai acontecer com a segunda fita. A segunda fita, ela vai criar aqui conservar uma fita antiga e criar uma fita nova utilizando essa fita como molde. Beleza? Então é por isso que eu digo que a minha conservação, a minha replicação, ela é semi-conservativa, porque eu vou conservar metade de uma fita antiga e criar uma fita nova a partir da antiga. Então eu vou conservar metade. Se isso daqui fosse replicado novamente, né? O que é que ia acontecer? Eu ia ter uma fitinha aqui que era essa, né? E criar uma nova a partir dela. E aí eu vou pegar essa antiga, que é essa daqui, e vou criar outra a partir dessa. Da mesma forma, eu vou conseguir fazer aqui uma aqui assim e a outra aqui assim. Então, ó, eu vou ter as minhas fitas semi-conservadas, porque elas vão conservar apenas metade da fita. Todo mundo entende a replicação e por que que ela é semi-conservativa? Entendi. Professor, só para Professor, repetir um não pouquinho que eu entendi. não compreendi. Eu não compreendi. Quem não entendeu? Eu, Carolina, não entendi. Tá. O que que você não entendeu, Carol? Eu não entendi esse negócio dessa. Até aqui a replicação eu entendi, que é 5, aí ele desce para 13 e depois e assim vai. Eu não entendi, nem sei muito bem. Tá. E esse negócio de semi-conservativa. Tá. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui e vou iniciar mais uma vez. Pá, 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 pá. Tá. Então, ó, o que é uma coisa conservativa? Uma coisa que é conservada, né? Uma coisa que eu vou conservar. Se eu conservo, eu vou deixar ela. Agora, ó, semi. Semi significa metade. Quando o seu time está na semifinal, ele está na meia final, beleza? Então, Isso. a semi-conservativa é porque eu vou conservar apenas metade do meu DNA original, tudo bem? Então, eu tenho aqui meu DNA original. Meu DNA original. Tem uma fita aqui e eu tenho outra fitinha aqui, tudo bem? Todo mundo lembra que o DNA tem a fita dupla, né? A fitinha do DNA, ela é dupla. Tá. Então, o que é que vai acontecer na minha replicação semi-conservativa? Eu vou abrir esse DNA aqui. Alguém lembra como é o nome da moléculazinha da enzima que abre isso daqui? Que corta as pontes de É hidrogênio? DNA polimerase, é? Não. Que abre a fita do DNA. Alguém lembra? É a helicase, né? Exatamente. Quem Não, abre a não tá. fitinha aqui, né, é a helicase. A helicase vai abrir a fita, beleza? Quando ela abrir a fita, aí sim, a DNA polimerase ela vai começar a sintetizar uma nova fita a partir da fita antiga, usando a fita antiga de molde. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar a fita antiga, ó, pegar aqui a fita antiga, e vai sintetizar uma fita nova a partir dessa antiga. Essa antiga aqui, vamos supor, essa aqui tem uma citosina, aqui vai ter uma guanina, essa aqui tem uma adenina, aqui vai ter uma timina. Ela vai complementando as bases utilizando a fita antiga. Você entendeu isso, Carol? Entendi. Tá. Então, a mesma coisa vai acontecer nessa fitinha aqui de baixo. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar a outra fita antiga, ó, eu usei essa fita para cá. Agora, essa fita eu vou usar aqui. Eu vou pegar ela e vou utilizar ela como molde para gerar uma nova fita.
Mas, professor, isso é de maneira Beleza? natural? Então, ó, eu Ou vou pegar a fita antiga. Isso acontece todos os dias no seu corpo. Nesse exato momento, está acontecendo no seu corpo. É natural. Por A quê? replicação ela é um Mas se processo eu não. natural. Tá. Então, E, o professor, que que você não entendeu? Oi. uma coisa, quando eles vão juntar Ah, a linha de DNA antiga com a nova, eles têm aqueles negócios que hum. é juntar adenina com timina e citosina com guanina. Isso ele vai a DNA polimerase sempre vai complementar, sempre vai criar a fita nova complementando com as bases da antiga, certo? Então assim, ó, se nessa fita antiga, vou colocar em azul para ficar relacionado aqui, ó. Se na fita antiga eu tenho uma citosina, uma guanina, uma adenina, uma timina, uma guanina, na fita nova eu vou ter que complementar essa fita antiga com a fita nova. Então, se eu tenho aqui uma citosina, aqui eu vou ter uma guanina. Se aqui eu tenho uma guanina, aqui eu vou ter uma citosina. Se aqui eu tenho uma adenina, aqui eu vou ter uma timina. Se eu tenho uma timina, adenina, citosina. Então, essa fita nova, ela é um complemento da fita antiga. Então, eu conservei metade da minha fita, eu conservei essa daqui e gerei uma nova. Então, a minha duplicação ou replicação, ela foi semi-conservativa, porque eu conservei metade e a outra metade é nova, completamente nova. Todo mundo entendeu isso aí agora? Entendi. Sim, entendendo. Entendeu, Carol? Entendi. Uhum, Ó, entendi. professor, o Dingo Já tá compreendeu. perguntando ali, ó, no Tá, chat. tá, peraí, deixa eu ver aqui o chat. Esse coisa que tá no núcleo da célula que os vírus pegam. Hã? Que coisa, menino? DNA? É o DNA, Igor, que você está falando? Sim, o DNA, o vírus, ele corta o DNA da célula, né? E ele injeta o DNA dele e força a célula a produzir as proteínas dele, certo? Mas isso aí uma coisa um pouquinho mais, é um pouco diferente, porque tem vários tipos de vírus, né? Tem os vírus normais e tem os retrovírus. Aí é uma coisa que a gente pode falar mais para frente. Porque eles ficam se multiplicando é porque os vírus eles não conseguem se reproduzir sozinhos, eles não conseguem fazer a sua própria replicação, então eles necessitam. Hã? Por quê? Por que que o DNA fica se replicando? É para você, por exemplo, fazer uma divisão celular, você precisa replicar o seu DNA, porque a sua célula, que vai ser a célula filha, ela tem que ter a mesma quantidade de DNA que a célula mãe, porque senão ela não vai é, poder operar, né, fazer todas as atividades metabólicas Vai que a outra rejeitar o célula corpo, fazia. né? O corpo vai rejeitar a célula, né? Se a célula não tiver DNA, ela não, na verdade, ela não vai sobreviver, né? Algumas células do nosso corpo, elas não têm núcleo. Por exemplo, as hemácias, que são as células sanguíneas, elas não têm DNA, ela não tem núcleo. Então, ela não consegue fazer reprodução sozinha, porque ela não tem DNA para regrar essa multiplicação delas. Então, elas vão ficar, quando completar 4 meses de vida, mais ou menos, as hemácias morrem. Entendeu, Igor? Tá, beleza. Então, vamos prosseguindo aqui. Todo mundo entendeu, então, a replicação, né? Sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou limpar aqui a Sim. tela e a gente vai passar para o próximo passo. Limpar a tela. Tá. O próximo passo, então, pessoal, é um evento chamado de transcrição. A transcrição é o momento que eu vou transformar o DNA em RNA. Pessoal, esse momento aqui é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo não consegue ler o formato DNA, né? Ele só consegue ler o formato RNA. Então, esse processo de transcrição é importante para que a gente possa fazer a síntese de proteínas. Eu só vou conseguir sintetizar proteínas depois que eu fizer a síntese do RNA. Senão, não vai ter proteínas. Sem RNA, sem proteínas. Então, o que é que vai acontecer?
Na transcrição, eu vou pegar as duas fitas de DNA, tá aqui uma fita de DNA, e aqui outra fita de DNA. Eu vou selecionar uma fita de DNA, certo? Eu vou selecionar só uma, que é vamos colocar aqui que vai ser essa fita. A fita preta vai ser a selecionada para a gente. Alguém está com o microfone ligado. A Carolina não. Sou eu, acabei de desligar. Tá, eu vou desativar aqui, sem problema. Tá. Todo mundo tá vendo o quadro, né? Sim. Tá, então eu vou pegar aqui a minha fita preta, certo? Vai ser a fita que eu vou utilizar para gerar o RNA. Por que que a gente seleciona só uma fita e não seleciona as duas? Pessoal, lembre que a fita do DNA, as fitas do DNA, elas são complementares, né? Então, a informação que eu tenho em uma fita é a mesma informação que eu tenho em outra. Então, o seu corpo não é besta de ficar perdendo tempo copiando a mesma coisa duas vezes, né? Ele vai pegar uma fita só e ela vai ser o suficiente para você criar o RNA. Então, pessoal, o nosso corpo, ele vai ter uma série de informações. E uma das informações, ela é uma região chamada de gene, certo? Essa região chamada de gene é uma região onde vai ter uma informação. E essa informação, ela pode ser absolutamente qualquer parte qualquer informação sobre o seu corpo. Pode ser a cor dos seus olhos, pode ser a cor do seu cabelo, pode ser a cor da sua pele, pode ser a sua altura, pode ser o seu biotipo, pode ser quantos dentes você tem na boca, se você tem 5 dedos ou se você tem 6, enfim, pode ser qualquer informação. Elas vão estar contidas nos seus genes. A forma do seu corpo é regida por esses genes. Então, quando eu vou criar um RNA para eu gerar as proteínas, para eu conseguir fazer aquela característica, eu vou chamar essa região aqui de gene de interesse, beleza? Gene de interesse. Eu acho que eu escrevi interesse errado, eu sou analfabeto, mil desculpas. Interesse é assim, né? Eu não sei. Vocês entenderam? Se eu tiver desapontando a Paula Almeida, não contem para ela, porque senão ela vai dar na minha cara. Tá. Então, aqui, ó. O gene de interesse é a região onde eu vou pegar a minha informação e eu vou copiar apenas aquela região, certo? Eu vou copiar uma região apenas e nada mais. Então, aí, professor, como é que a polimerase sabe disso? Nós não sabemos, mas ela sabe. Na verdade, a gente sabe mais ou menos como é. É porque a sequência do DNA, né, ela tem um início e ela tem um fim. Então, a região de gene de interesse, ela vai ter uma sequenciazinha que é o começo e a sequenciazinha que vai ter o fim. Ela vai saber que ali começa e que ali termina. Então, não, é mais ou menos assim que ela vai descobrir que vai começar, que é o que a gente chama de start codon e stop codon, beleza? Então, assim, a gente vai pegar aqui, nesse gene de interesse, a informação. Tá. Então, lembra que lá na replicação do DNA, a gente tinha a DNA polimerase. No caso da transcrição, quem vai fazer é a RNA polimerase. Por quê? Porque a DNA polimerase, ela sintetiza DNA. A RNA polimerase sintetiza RNA. Pessoal, existe 1 milhão de RNA polimerase. Tem RNA polimerase 1, 2, 3, 4, enfim. Não se preocupem com isso. Se vocês se depararem com esses termos, vocês não precisam se preocupar com isso. Não precisa aprender o nome delas, não. Aprenda apenas que é a RNA polimerase que vai sintetizar o RNA. O que é que ela vai fazer? Ela vai começar a sintetizar no sentido 5' 3'. Sempre ela vai correr no sentido 5', 3'. Então, ela vai começar a complementar as bases do DNA, fazendo essa complementação e gerando uma molécula de RNA. Agora, como é que ela sabe que aquilo ali é um RNA e não DNA? Primeiro de tudo, ela vai ser uma fita
Calma bem, professor, repete bem só essa parte. Que ela sintetiza no sentido 5, 3 linhas, e ele vai completar a base do DNA, complementar a base do DNA, Isso, e aí depois disso mais. isso. Ela vai complementar as bases do DNA, só que vai haver uma pequena trocazinha, certo? Primeiro de tudo, para ela saber que é um RNA, ela vai ter que ser uma fita simples, beleza? Não pode ser uma fita dupla, é uma Então, fita para simples. saber que é o E DNA, a principal, não entendi, não. para saber que, ó, a RNA polimerase, ela vai gerar um RNA, certo? Ela vai sintetizar um RNA. Como é que você tem certeza que ela está sintetizando um RNA e não um DNA? Primeiro, você vai ver que ela vai formar uma fita simples, certo? Em vez de ter aquela coisinha lá no formato de hélice, ela vai ser uma fitinha simples. Tudo bem? Certo. Tá. E depois de tudo, ela vai substituir todas as bases que eram timinas, ela vai substituir por uracilas, beleza? Então, ó, nós temos aqui uma fitinha, nessa fitinha aqui de DNA, vou colocar aqui em preto a fitinha de DNA. A gente tem uma timina, uma citosina, uma guanina, uma adenina, outra timina, outra adenina, adenina, citosina, guanina. Beleza. Então, isso aqui é a informação que eu tenho no meu gene de interesse aqui na minha fitinha de DNA. Beleza? Então, a RNA polimerase, ela vai andar aqui no sentido 5 linha, 3 linha. Então, ela vai começar a complementar nesse sentido aqui. Então, ela vai trocar. Onde tem timina, ela vai complementar com uma adenina, certo? A adenina não se liga com a timina? Pois é. A citosina se liga com a guanina. A guanina se liga com a citosina. A adenina, no DNA, se liga com a timina. Mas como ela está gerando uma fita de RNA, em vez dela colocar uma timina aqui, ela vai colocar o quê? Ela vai colocar uma uracila, beleza? Ela vai colocar uma uracila no lugar da timina. Então, ó, timina eu vou trocar por adenina, timina, adenina, adenina, uracila, uracila, guanina e citosina. Beleza? Então, essa daqui é a minha fitinha de RNA que vai estar nesse pontinho aí, no finalzinho dessa transição. Todo mundo compreende isso? Compreendo, compreendo. Mais ou menos. Sim, O meu confuso. sim. Quem não entendeu? Quem entendeu mais ou menos aí? Joey. Carolina. Tá. Então, o E eu acho que que você não entendeu? só esse finalzinho que eu achei bem confuso. Do início eu entendi. Tá. Que o RNA, ele gera um RNA. Então, vamos lá. E também, professor, esse negócio aqui, esse gene de interesse, é o que mesmo? Só fala bem de novo. Ó, o gene de interesse é a região do DNA que eu vou copiar para gerar uma proteína. Por exemplo, no seu corpo, todas as suas células do seu corpo têm informações de tudo do seu corpo. Como é que é o seu cabelo, como é que é o seu olho, como é que é a sua boca, como é que é tudo. Então, eu vou pegar apenas a parte que eu tenho interesse em gerar proteína. Por exemplo, se você é uma célula que fica lá no cabelo, você é uma célula lá dos folículos capilares, qual é o seu interesse? Gerar cabelo e gerar a cor do cabelo, né? Então, quais são os genes de interesse que essas células vão começar a produzir proteínas? As células que fazem o cabelo e as células que fazem a cor do cabelo, basicamente, beleza? Lógico que tem mais coisa, né? Mas, assim, de uma forma bem simples. Então, as células que vão pegar sempre esses genes de interesse para produzir essas proteínas para dar a cor e o formato do seu cabelo. Isso aí é o gene de interesse. É o lugar que você tem interesse em criar a proteína, e aí você vai lá copiar a RNA, o RNA. Entendeu, Carol? Ah, Sim, sim. aí agora esse finalzinho aqui é o que você também não entendeu, né? A partezinha do final Isso. da transcrição. Eu só entendi até o negócio da fita Tá, então simples, vamos depois lá. substitui as bases. Tá, aí assim, ó, aqui,
Em vez de você colocar uma timina para se ligar com uma adenina, você vai ligar uma uracila. Sempre que você estiver no RNA, você não vai ligar timinas com adeninas, você vai ligar uracila com a adenina, beleza? Então, ó, preste atenção. Se você tem uma timina aqui, você vai ligar ela com uma adenina no RNA, beleza? Beleza. A citosina vai se ligar com uma guanina. Guanina. A guanina vai se ligar com uma citosina. A guanina se liga com a citosina. Agora, a adenina, ela deveria se ligar com uma timina, mas ela não pode se ligar com a timina, porque você está no RNA. Então, você vai se ligar com uma uracila, beleza? A adenina, no RNA, se liga com a uracila. A timina, ela vai se ligar com a adenina. Timina, adenina. A adenina, em vez de se ligar com a timina, se liga com a uracila. A Uracila. adenina se liga com a uracila. A citosina se liga com Are- a guanina. E a guanina se liga com a citosina. Beleza? Citosina. Ah, tá, entendi. Beleza. Entendi. Tá. Beleza. Agora, pessoal, eu vou puxar um pouquinho aqui para baixo, porque tem uma observação. O RNA tem 3 formas básicas. A gente tem o RNA mensageiro, a gente tem o RNA transportador e a gente tem o RNA ribossômico. O RNA mensageiro é aquele RNA que vai carregar uma mensagem. Essa mensagem aí é a mensagem que faz é a mensagem que carrega a informação da proteína. Essa mensagem é como fazer a proteína. Imagina que o RNA mensageiro é uma receitinha de bolo, beleza? Então ele vai lá, tá todas as informações bem bonitinhas de como que é feita a proteína. Tudo bem. O RNA transportador, ele vai transportar o aminoácido. Lembra que são os aminoácidos? Os aminoácidos são as subunidades das proteínas. Então, quando eu gero ácidos e o RNA ribossômico, ele vai compor o ribossomo. Lembra que a gente falou lá no começo do ano, quando a gente estava falando a função dos ribossomos, a gente falava que era a síntese de proteínas? Então, ele é feito, o RNA ribossômico é feito para compor proteínas. Ribossomos. Agora, pessoal, tem uma coisa muito importante. E essa parte aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ela tem uns termozinhos que só existem em inglês. A gente não tem os termos em português, não se usa nenhum termo em português para esse evento. Quando a gente termina de copiar, quando a gente termina de fazer a nossa cópia de RNA aqui com base no DNA, a gente não tem um RNA mensageiro propriamente dito. A gente tem um desculpa, é porque eu só uso a sigla em inglês. É pré-RNA mensageiro, beleza? Pré-RNA mensageiro. Por que é pré? Porque ainda não é um RNA mensageiro de fato. Ele ainda precisa passar por uma maturação. O que acontece? A gente tem uma série de proteções. Quando vocês viram aquela parte de mutações gênicas, vocês viram que é muito fácil acontecer uma mutação, né? Ocorrer um erro numa troca num par de base. Enfim, é uma coisa que pode acontecer com bastante facilidade. Então, a gente criou alguns mecanismos para evitar que essas mutações ocorram em genes de interesse. Um desses mecanismos se chama exons e introns. Ó, os exons e os introns. Os introns, eles são parte de DNA não codificante. O que é isso? Um DNA não codificante? É algo que não tem, né? Você pode jogar lá, botar ele dentro do ribossomo, que ele não vai gerar nenhuma proteína, ele não tem uma informação relevante
para gerar uma proteína. Então, ele está lá apenas para evitar que as mutações ocorram nos exons. Então, os introns, eles são bem grandões, assim, ó, na fita de DNA, eles são bem grandes. Tem um grande espaço que é só de introns, né? E os introns, eles estão entre os exons, né? Tem um intron, tem um exon, tem outro intron. Então, tem vários introns espalhados para evitar que haja mutações nos exons. A preferência é que haja mutações nos introns, que é para proteger a informação codificante. Então, se os introns são formados de DNA não codificante, os exons são formados de DNA codificante. O que é o DNA codificante? O DNA codificante é aquele que vai gerar uma proteína. Você vai conseguir gerar uma proteína bonitinha. Não sei se essa escrita aqui ficou uma porcaria. Codificante. Tá, então, ó, o DNA codificante é aquele que vai ter uma informação, ó. Eu vou conseguir pegar uma informação, e geralmente eles têm um espaço menor do que os introns. Então, quando o nosso corpo lá, a RNA polimerase, faz uma cópia do DNA, ela vai copiar tanto os introns como os exons. Ela vai copiar intron e vai copiar exons. Só que assim, o nosso corpo não pode ficar perdendo tempo sintetizando, lendo uma informação que não tem precisão, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai cortar todos os introns, ele vai separar todos os introns, ele vai apagar os introns, ó. Ele vai lá, apaga o intron, apagou o intron, e em seguida ele vai juntar os exons. Ele vai pegar um exon e juntar aqui com outro. Quando fizer esse processo aqui de tirar os introns e juntar os exons, a gente vai ter o RNA mensageiro que já vai estar maturado. E esse processinho aqui é chamado de splicing, certo? Esse processo é chamado de splice. E esse processo é utilizado para quê? Para evitar que haja tipo mutações em regiões que são codificantes de interesse do nosso corpo. Beleza? Beleza. Pessoal, são 2h23. São 4h23. Falta só 7 minutos para a gente encerrar isso daqui, essa reunião aqui. E aí tá faltando a gente falar ainda de tradução, e eu acho que em 7 minutos não dá para a gente falar de tradução. Eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês se a gente pode marcar outra reunião amanhã. A gente tem aula amanhã, eu aviso aqui que a gente vai marcar outra reunião. Tudo bem para vocês? Pode ser? Para a gente falar de tradução? Pode ser. Qual horário? Tudo bem. Pois então, beleza. Eu vou marcar então a reunião para um pouquinho mais cedo. Eu vou marcar a reunião para 2h30, tudo bem? Porque amanhã eu também tenho uma outra reunião com os meninos do terceiro ano. Beleza? Tá bom. Ok. Então eu vou avisar aqui no grupo e eu vou deixar essa aula gravada, certo? Lá no plural, qualquer coisa, se vocês precisarem, vocês voltem aqui para assistir de novo. Então, Professor, oi. Alguém ficou com alguma dúvida? Diga. eu. Tem que me explicar tudo de novo, não entendi não. Isso é o Igor, né? É o Jorge. É o Jorge. Como assim, né? É o Jorge, tá com a Benta aí, né? Oi, professor. É o Igor, nossa. Eu pensei que era o Igor Gabriel, rapaz. Ah, tá. Rapaz, professor, que é isso? Não xingue assim não. Esse é o Igor mesmo. Então, pessoal, então tchau, Jorge. Eu vou marcar, na agenda de vocês não tinha falando sobre a reunião, mas eu vou conversar com a professora Roberta para ela adicionar na agenda de vocês. Viu? Uma reunião amanhã, às 2h30. Beleza? Amanhã. Aí amanhã a gente fala sobre tradução. Ok. E aí
E aí vocês me dizem se vocês conseguiram resolver as questões da prova e quem não conseguiu, conversa aí comigo para a gente poder ver direitinho. Beleza? Tá certo. Beleza. resolvido. Então, pessoal, até a próxima. Até. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Ah.